percebeu como existem pessoas que percebem imediatamente quando alguém não está bem? Elas ajudam, escutam, resolvem os problemas das outras pessoas, estão sempre disponíveis. Mas quando alguém pergunta, e você, como está? Elas respondem de forma muito clichê, eu estou bem, mesmo quando verdadeiramente não estão. E é curioso, porque elas sabem cuidar de quase todo mundo, mas têm dificuldade de permanecer quando elas mesmas estão precisando de cuidado. E será que nesse momento eu estou falando de você? Em que momento você aprendeu que precisava cuidar de todo mundo? Hoje eu quero conversar com você sobre por que algumas pessoas conseguem cuidar de todo mundo, mas têm tanta dificuldade de cuidar de si mesmas. E ao longo desse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho e vamos compreender como esse comportamento pode ser construído ao longo da vida, porque ele parece tão natural para algumas pessoas e o que a psicologia humanista compreende sobre essa forma de se relacionar é algo que vai realmente transformar a sua perspectiva sobre esse assunto. E no final, eu quero deixar uma reflexão que talvez ajude você a olhar para si mesma com um pouquinho mais de gentileza. Olá, eu sou a Bela, psicóloga clínica, e este aqui é um espaço para conversarmos sobre saúde emocional, autoconhecimento e relacionamentos. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Toda semana nós temos uma conversa nova por aqui que vai fazer muito sentido para a sua vida. Bem, existe uma diferença muito importante. Uma coisa é gostar de cuidar. Outra coisa é sentir que precisa cuidar. E essa diferença muda completamente a forma como vivemos os nossos relacionamentos. Porque quem gosta de cuidar também consegue parar, também consegue descansar, também consegue pedir ajuda, também consegue dizer: hoje eu não vou conseguir te auxiliar. Mas quem sente que precisa cuidar costuma viver com uma sensação de responsabilidade constante, como se sempre houvesse alguém dependendo dela, como se ela não fizesse, mas ninguém vai realizar aquela atividade. Pensa comigo, uma mãe que acabou de ter um bebezinho, ela precisa cuidar dessa criança. É uma responsabilidade dela. Se ela não cuidar dessa criança, pode ter algum problema, né? Agora pensa em uma esposa, por exemplo, que tem ali o seu cônjuge, seus filhos, né, que sempre assume todas as responsabilidades da casa e não divide a tarefa com os outros membros da família. Ela trata tudo como uma responsabilidade dela, quando na verdade ela deveria apenas entender que ela pode cuidar, mas não é tudo a sua obrigação. Ela pode dividir essas tarefas. E isso aparece nas pequenas coisas. Aparecem, por exemplo, assumir tarefas que poderiam ser divididas, resolver problemas que ninguém pediu para poder resolver. E aos poucos, essa pessoa passa tanto tempo olhando para as necessidades dos outros que perde o contato com as suas próprias necessidades. No consultório, uma das frases que eu mais escuto é: eu nem sei mais do que eu gosto. Gente, você sabe o que você gosta? Essa frase sempre me chama muito a atenção. Sabe por quê? Porque ela não fala sobre falta de personalidade. Ela fala, às vezes, sobre anos vivendo mais atenta ao mundo do outro do que ao próprio mundo interno. E por que que isso acontece? Muitas pessoas acreditam que isso acontece porque elas são muito boas, mas a história costuma ser um pouco mais profunda. Carl Rogers ele falava o seguinte: ele falava sobre algo chamado condições de valor, que eu já trouxe em outros vídeos aqui isso. De forma simples, ele observou que algumas pessoas elas crescem acreditando que determinadas atitudes as tornam mais aceitas, quando correspondem às expectativas das outras pessoas, por exemplo, quando não dão trabalho, quando agradam, quando ajudam. A criança não pensa nisso de uma forma consciente, mas ela pode começar a construir uma ideia sem perceber, que é a seguinte: se eu corresponder ao que esperam de mim, talvez eu continue sendo amada, talvez eu seja aceita, talvez os meus pais gostem mais de mim. Isso não significa que toda pessoa prestativa viveu exatamente essa experiência, tá, gente? Cada história é única, cada um tem a sua história. Mas compreender essa possibilidade nos ajuda a olhar
esse comportamento de uma forma com menos julgamento, digamos assim, e com mais curiosidade. Porque muitas vezes cuidar deixa de ser apenas uma demonstração de carinho e passa a ser uma forma de buscar segurança nas relações. Porém, viver dessa forma tem um preço. No começo, parece que tudo está funcionando normalmente. Então as pessoas te elogiam, dizem que você é uma pessoa muito disponível, que pode contar sempre com você, porque você é generosa, prestativa. Mas existe um preço que nem sempre aparece de imediato. Você começa, por exemplo, a sentir culpa quando descansa. Tem dificuldades para colocar limites nas pessoas. Inclusive, tem um vídeo aqui sobre limites, eu vou deixar aqui para você assistir depois. Fica sobrecarregada e muitas vezes passa a acreditar que precisa de dar conta de tudo sozinho. Donald Winnicott, ele trouxe uma reflexão muito bonita e muito importante sobre o que a gente chama de falso self na psicanálise. Ele descrevia como algumas pessoas que aprendem desde cedo a se adaptar tanto ao ambiente que acabam perdendo contato com aquilo que realmente sentem. Não porque elas estão fingindo, mas porque aprenderam que algumas partes delas pareciam mais aceitas do que outras. Então, por exemplo, elas sorriem quando gostariam de chorar, dizem sim quando queriam dizer não, e com o tempo começam a se perguntar o seguinte: quem sou eu quando não estou cuidando de alguém? Cuidar do outro não precisa significar, por exemplo, abandonar a si mesmo. O ser humano tende naturalmente ao crescimento quando encontra um ambiente em que pode existir sem precisar representar um papel. E isso muda muita coisa. Por quê? Porque cuidar do outro deixa de acontecer por medo, e sim por uma escolha. Você continua sendo generosa, continua sendo empática, continua amando, mas também consegue se perguntar: do que eu preciso hoje? Essa talvez seja uma das maiores mudanças que eu acompanho na psicoterapia. A pessoa, ela não vai deixar de amar o outro, ela apenas deixa de acreditar que precisa, assim, desaparecer ou precisa sempre se renunciar para continuar sendo amada. Ela entende o seu lugar e ela não fica tentando se ajustar para caber no mundo das pessoas. Então, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma pergunta para você levar durante essa semana. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pensando também em você? Não porque os outros deixaram de ser importantes na sua vida, porque tem muitas pessoas importantes aí, eu sei, mas porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Talvez cuidar das pessoas continue fazendo parte de quem você é. E isso é muito bonito, é nobre. Mas o convite é apenas que esse cuidado deixe de acontecer às custas da sua própria saúde emocional. Porque relações saudáveis, elas não exigem que você escolha entre cuidar do outro e cuidar de si, porque isso não é uma condição. Elas permitem que exista espaço para os dois. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que você percebe que sempre está cuidando de todo mundo, mas quase nunca se permite ser cuidada. E me conta aqui nos comentários, em que momento você percebe que costuma deixar as suas necessidades para depois? Eu vou gostar muito de ler as reflexões de vocês. E para mais informações sobre psicoterapia comigo, é só acessar esse QR Code aqui que está aparecendo na tela para você. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau!